É vivendo a experiência que a gente se afirma, que a gente descobre o que a gente é, principalmente na infância. Por isso a importância de fazê-los vivenciar as coisas no acontecimento e não ficar tanto no gogó, na explicação. Tirar da experiência a conclusão e aí conversar. Vivenciar uma prática para daí refletir. Uma experiência lúdica, ela muitas vezes não tem nome. Ela muitas vezes não tem começo, meio e fim. Ela vai sendo criada conforme as coisas vão andando. Já uma brincadeira, o que caracteriza ela é o fato de que você consegue dar nome para ela, descrever ela, ensinar ela. Por exemplo, a amarelinha é uma brincadeira que se eu pedir para você descreva a amarelinha, você consegue descrever. A brincadeira é mais fácil de pôr no papel, de descrever, de ensinar para o outro. A experiência lúdica, cada experiência é de um jeito. Então eu defini mais ou menos assim, ó. Uma brincadeira facilmente pode ser descrita e registrada. A regra explícita é uma das suas características fundamentais. Para as brincadeiras, há nome. Esconde-esconde, pega-pega, búlica, bater cartinha, pular corda, jogos de mãos, passa-anel. Ao contrário, a experiência lúdica é um tanto quanto imprevisível, pois se assenta na necessidade de improvisar. O seu nome, muitas vezes, é provisório, né? Apesar de se desenvolver em contextos que são regrados, porque uma experiência lúdica, ela se baseia num contexto que é regrado. Quando uma menina brinca de casinha, ela vai inventando, vai inventando. Não tem nome aquilo. Cada vez é um nome. Tipo, cada vez é diferente. Mas ela é influenciada por um contexto cheio de regras, que são as regras do lar, as regras do comportamento dos pais, né, esse comportamento da mãe, da avó. Então, é um contexto regrado. Apesar de se desenvolver a partir de contextos que são regrados, pois são contextos sociais, a experiência lúdica é risco, é experimento, é ir além sempre. Então, o que acontece? Algumas experiências lúdicas, às vezes elas são tantas vezes repetidas pelas crianças que elas vão se cristalizando e se tornam brincadeiras. Provavelmente todas as brincadeiras que existem hoje, essas brincadeiras que a gente dá nome, sabe descrever a regra, a origem delas é uma experiência lúdica. Alguém teve que começar aquele jogo inventando, até que ganhou um formato. Esse formato passou a ser repetido, ensinado um para o outro, e virou uma brincadeira. Então, a origem de toda brincadeira é uma experiência lúdica. Vamos ver uma experiência lúdica aqui, num CEMEI de Curitiba? Isso aqui, lá no tempo que eu fazia mestrado, eu gravei as crianças em diferentes situações, e algumas dessas gravações mostram bem esse universo lúdico de invenção, né, a partir de contextos que são sociais e regrados. Oi, eu tô aqui matando a comida pro boneco feio. Não, esse eu vou colocar lá na comida. Eu vou pegar aquela panelinha lá, rotinha. Um dia a minha irmã brincou comigo, daí eu brinquei com ela de vizinha. Daí nós duas tínhamos uma nenê. Do que é que você gosta? Gosto de ser feliz. Do que é que você gosta? Gosto de ser mamãe. Gosto da mamãe. Gosto do meu bebê. Gosto da mamãe. Gosto do meu bebê. Uma cena bem clássica de uma brincadeira no pátio da escola, com panelinhas, em que as crianças vão livremente criando a experiência. Uma experiência lúdica. Claro que a gente dá um nome provisório ali, brincando de panelinha, brincando de casinha, né? Mas é uma brincadeira que não tem muito como você descrever. Até você descreve, se você gravar, né? Você grava e depois assiste e descreve. Mas você pede para ela brincar amanhã, ela não vai repetir as mesmas coisas. Vai ter outro desdobramento. Então, ao mesmo tempo que ela é chamada de brincadeira de casinha, vamos dizer assim, e é uma das brincadeiras mais populares do mundo, né?
ao mesmo tempo ela se caracteriza mais como uma experimentação, ou seja, como uma experiência lúdica, do que como uma brincadeira estruturada por regras claras, explícitas. Vamos ver mais uma fala de uma menina dentro de um CMEI que representa um pouco desse universo de criação de experiências lúdicas a partir dos contextos de vida. A gente pode brincar de salão de beleza, daí a gente pode brincar de creche. Lá em casa eu fico lá com a minha mãe brincando de creche, daí eu pego a minha mochila e fico lá arrumando meus brinquedos dentro da minha mochila, daí eu pego o meu lencinho, ponho dentro da minha mochila, daí eu só fico brincando, daí quando eu chego em casa de me tirar, eu só fico brincando de cartinha porque eu fiz os números. Fica evidente na fala dela que ela brinca de creche, mas ela faz um esforço de trazer para dentro da brincadeira aquilo que ela aprendeu na creche, ou seja, as imagens, as memórias daquilo que a professora faz. A brincadeira dos números é uma brincadeira que eles fazem na sala de aula aí, nesse caso, faziam naquela época, uma brincadeira de chamada em que eles colocavam os números no chão, me lembro bem, era a roda. Então ela imitava a atividade da professora em casa, fazendo de conta que ela era a professora. Então, ela até diz assim, quando eu ia brincar de creche, e ela diz lá na primeira, nós duas tínhamos uma neném de mentirinha, ela sabe que ela está inventando uma coisa que não é real, mas, ao mesmo tempo, tudo que ela passa a viver com a coleguinha tem realidade naquilo. Então, a fantasia que ela monta, afinal não é uma sala de aula, ela pode estar na varanda de casa, não é uma sala de aula. Então, a fantasia que ela monta, na verdade, é só um pretexto para viver uma realidade, que é a realidade de aprender na experiência aquilo que na escola ela muitas vezes não ela vive e não pensa naquilo. O Vygotsky sempre diz assim, o Vygotsky sempre diz como se ele tivesse vivo ainda. Ele dizia isso há 100 anos atrás. Vygotsky dizia que quando a criança brinca, ela faz um esforço de racionalização, ela tem que pensar, analisar. Ela tem que analisar. Porque quando ela está sendo aluna na escola, claro que ela não fica analisando. Você já viu uma criança num CMEI analisando com a colega? Veja que legal, a professora dá aula assim, escreve com a mão direita, começa pelo lado esquerdo, vai até o lado direito, depois desce, depois apaga. Olha como é a voz da professora, ela faz pausas. Não, a criança não fica analisando, nem nós analisamos direito isso. Agora, quando ela vai brincar, em alguns momentos ela precisa analisar, porque ela tem que fazer escolhas. Ela tem que decidir a posição do quadro, o que ela vai escrever, que atividade ela vai propor. E para fazer isso acontecer, ela tem que relembrar o que a professora fez e escolher o que ela vai usar. Por isso tem análise, por isso tem racionalização, tem apreensão do conhecimento através da experiência. Entenderam? Quando ela brinca de ser professora, ela aprende a ser professora. E não só a ser professora. Ela aprende a ser alguém que lidera, alguém que conduz, alguém que ensina. Que isso não significa que ela será professora porque ela brincou de creche. Eu, por exemplo, seria polícia. Ou ladrão. Porque a minha brincadeira preferida era polícia e ladrão. E acabei não sendo nem polícia nem ladrão. Ou seja, não é... Mas eu acabei sendo um cara rápido para sair das situações difíceis. Veja, é o exercício da vida. A brincadeira de polícia e ladrão não tem a ver com a polícia e com o ladrão apenas. Tem a ver com você estar atento ao outro, escolher o melhor esconderijo, correr até o pique, e saber descansar e sair na hora certa, montar a tua estratégia de jogo. Por isso a brincadeira ensina a viver. Mais um terceiro vídeo aqui que mostra agora uma brincadeira mesmo. Veja as crianças agora fazendo uma brincadeira com regras que são fáceis de descrever. Aliás, essa brincadeira tem nome. Vamos ver se vocês sabem o nome dessa brincadeira. Com certeza sabem o nome dessa brincadeira.
Viu? É você? É você ali, né? Quantos de nós ali, né? Quantos de nós ali? Ela não aceitou o desfecho. Ela reivindicou, talvez por um entendimento que ela teve antes, ela reivindicou que deveria cair nela, ou até porque ela percebeu que a outra atrasou, né? Você viu que a outra demorou. Bom, ela foi para cima da outra, ela se indignou. Se indignou mesmo. E aí eu fui entendendo com o tempo que o que importava não era o adoleta. Aliás, sabe o que o adoleta estava fazendo ali, a brincadeira? Ela só estava servindo para ver quem que ia contar no 31 meu, no esconde-esconde. Então faz o adoleta para ver quem que vai contar. Entendeu? E aí quem vai contar também não era o que mais importava naquela situação. Tudo aquilo parecia ser assim uma coisa que fazia parte de um jogo maior do grupo. A disputa por posições no grupo, por lideranças. Elas estavam disputando a liderança do grupo. E a brincadeira se torna um pretexto, muitas vezes, para elas exercitarem esses papéis. Papel de poder, força, liderança, papel de submissão. São papéis sociais que estão no grupo infantil, precisam ser exercitados, né? E que a brincadeira acaba sendo o suporte para que essa realidade seja vivida.